Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos direção ao Senhor desta palavra, que o Senhor, meu Deus, nos oriente e que o Senhor abra as comportas dos céus para nos dar, meu Deus, o bom siso e entendimento de tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Pai, pois seremos edificados e tomados pela Tua Santa Palavra. Se o Senhor falar, a igreja, meu Deus, entenderá, meu Deus, todo o ensinamento. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, e Te pedimos graça. Aqueles que creem comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Pode sentar, dando glórias a esse Deus, em nome de Jesus, amém? Amados, você não se importa se o culto terminar meia-noite hoje, não? Tem certeza? Olha, hein? A palavra hoje é do céu, tá? Então, fica ligado em tudo que o Senhor vai falar. Amém? Diz assim, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para ser morada de Deus em espírito. Diga glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é linda demais em seus detalhes. Amém? E nós ficamos perplexos como Deus, Ele fala conosco, nos trazendo as revelações da palavra, da mensagem. O autor, a qual escreve a carta aos Efésios, ele apenas no versículo 20 resume talvez 99,9% da vida de um crente. Quando ele diz, no qual o edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. Edifício bem ajustado. Quem é esse edifício? Você acha que quem é esse edifício? Somos nós. Sendo que a pedra angular, ou conhecida também como a pedra de esquina, talvez está na tua Bíblia, dependendo da versão, é o fundamento da igreja. Quem é o fundamento da igreja? É Jesus Cristo. Vamos trabalhar a mensagem. Vamos trabalhar. Eu pego essas mensagens, eu fico contente de trabalhar essas mensagens. Então vamos lá. Edificados traz a transliteração da palavra, que significa erguer, construir, partindo de uma estrutura estabelecida, construído ou erguido. Para todo edifício existe uma base. Biblicamente, essa base é Jesus, também conhecido como a pedra angular da igreja. Mas entre essa base existe as colunas, que biblicamente são chamadas de edifício. Toda construção, para se manter bem firme, precisa de dois elementos fundamentais. Primeiro, base. Segundo, coluna. O tema da nossa palavra é chamados para ser coluna. Vou repetir, chamados para ser. Posso aplicar?
Posso ou não? Por mais que você não queira, por mais que você fuja, por mais que você retruque, todos que entraram por essas portas aqui hoje, foram chamados para ser coluna. Por mais que você tente fugir disso, por mais que você tente se esconder disso, porque ser coluna não é fácil. Nós vamos trabalhar essa mensagem. Ser coluna não é fácil. Todo mundo quer ser a porta. Todo mundo quer ser a parede do lado de fora que todo mundo vê. Depois da casa está construída. Tem gente querendo ser telhado. Tem gente querendo ser qualquer coisa, menos coluna, porque ela sabe que coluna é feita para suportar o peso. Presta atenção, gente. Presta atenção nisso aqui. Primeira base, segunda coluna. Vamos para o livro de Salmos 127, aonde eu apoio a primeira tese da minha mensagem. Parte A: se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar aqueles que O que é o edifício? Biblicamente, coluna. Então o que o salmista está querendo nos revelar dentro do Salmo 127, que confesso a você que já li muitas vezes, pois sou apaixonado pelo livro de Salmos. Sou apaixonado, eu estudo muito. Mas quando Deus quer nos revelar algo, a gente passa a entender os mistérios. Pois o salmista vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que Olha a revelação. A palavra edificar vem de trabalhar, fazer, construir a partir de uma estrutura. O que o salmista está dizendo aqui, pastor? Ele está dizendo que se sabe o que Davi está dizendo? Que se nós não deixarmos, se nós não permitirmos o Senhor trabalhar sobre o edifício, em vão vai ser o esforço de quem trabalha. Pastor, não entendi. Vamos lá. Você pode chamar o melhor pedreiro da região para trabalhar em você. Ele vai trabalhar. Ele vai fazer o seu melhor trabalho. O salmista está dizendo: se eu não permitisse o Senhor trabalhar em mim, se eu não permitisse o Senhor trabalhar na minha vida, toda a minha estrutura desabaria. E aqui eu aplico. Quantas vezes você ficou como um portento ou como uma sobra de muitos cacos, porque não foi o Senhor que trabalhou em você? Quantas vezes você tentou erguer coisas que caíram e você tentou reconstruir de novo, caiu. Tentou reconstruir de novo, caiu. Pastor, o senhor apoia essa palavra em quem? Claro, Gênesis. A Bíblia vai dizer que o homem vai tentar construir uma torre bem edificada, conhecida como Babel. E essa torre tem o intuito de chegar até o céu. E o homem dizia: chegando ao céu nos relacionaremos com Deus. Só que ele sobe o primeiro nível, segundo nível, 10 nível, 20 nível, 100 nível, 1000 níveis, até que uma hora a torre abala. E faz o quê? E cai. Assim somos nós.
tentamos construir relacionamentos, tentamos construir a nossa vida sobre o que a gente entende como certo, sobre aquilo que a gente entende como reto. E o Senhor está dizendo: nenhum edifício vai ficar de pé se o Senhor não for a base. Se Deus não for a base, não tem relacionamento que suporte. Se o Senhor não for a base, casamento não suporta. Se o Senhor não for a base, vida financeira não suporta. Se o Senhor não for a base, não tem como uma estrutura, seja óssea, seja humana, seja da ciência, seja molecular, nada subsiste se o Senhor não for o fundamento, a base. Se o Senhor não estiver, não tem como erguer colunas sem a base. E o salmista diz isso. Estou introduzindo a mensagem. O grande mistério de uma casa está na estrutura. O salmista está querendo nos dizer que se não permitirmos que o Senhor venha nos estruturar, em vão será todo o nosso trabalho. Mas o Senhor só pode trabalhar e edificar, e para que alguém possa primeiro reconhecer o seu papel de coluna. Quem que está falando isso aqui? Gente, se o nível estiver muito alto, vocês me avisam. Mas quem está mencionando essa palavra do Salmo 127? Davi. Davi, antes de ser, ou melhor, reconhecido como rei sobre Israel, o Senhor precisou trabalhar nele. O Senhor precisou estruturar ele. O peso que Davi suportaria não era o peso de uma coluna lateral, já vou explicar isso. Era o peso de uma coluna central. Pastor, o que o senhor está dizendo? Me aplica essa mensagem. Todo o trabalho de Deus na tua vida não é para você ser uma coluna lateral. Qual? Aquela que fica escondida. Deus está trabalhando em você para você ser o centro, a coluna central, como essas duas aqui. Essas duas colunas são a coluna central de toda a casa. Essa casa só está de pé porque existe duas colunas centrais. Elas não são como as que estão escondidas aqui sobre as superfícies. Elas estão expostas. Por quê, pastora? Para mostrar que se elas forem atingidas, nada ficará. Então, o que o salmista está dizendo? Para o Senhor te estruturar, primeiro tu tem que entender o teu papel. Para o Senhor fazer alguma coisa na tua vida, primeiro você tem que assumir o papel de coluna. E enquanto tu não assumir o papel de coluna, não tem como o Senhor trabalhar na tua vida. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel que um homem chamado Maquir, ele assume o seu papel de coluna. Sobre quem? Mefibosete. Mefibosete está aleijado, chega em Lodebar. Maquir, ele vai segurar Mefibosete dentro da sua casa. Mefibosete ganha água, Mefibosete ganha oração, Mefibosete ganha sustento. Quando ele está bem sustentado, estruturado, a carruagem do rei chega na porta, mas não chega para procurar a coluna central, que era Maquir. A ordem da carruagem era: cadê Mefibosete? Ainda está vivo? Opa! Por quê? Porque sobreviver com duas pernas é fácil naquela época. Para alguém sobreviver sendo este aleijado era quase impossível. Por que quase? Porque este alguém, a não ser que alguém sustentasse, jogasse nas costas e dissesse: vou aguentar o peso por causa de você, então esse alguém não sobreviveria. Pastor, por que Mefibosete sobreviveu? Porque Maquir disse: tu tá aleijado, mas eu tenho duas pernas, sobe nas minhas costas, porque vou te dar sustento, alimento, vou te dar tudo o que você precisa. A carruagem chegou, levou Mefibosete, mas a Bíblia
Bíblia diz que quando Mefibosete está sentado na mesa do rei Davi, antes de comer aquela coxa de galinha, de tomar aquele vinho gostoso, a Bíblia diz que Mefibosete pede 1 minuto de atenção no meio da mesa. O rei Davi, que está sentado na ponta, diz: tudo que você pedir, Mefibosete, eu tenho um tratado com teu pai Jonathan, eu te darei. Que tu queres? Ele diz: não me dá terra, não me dá casa, mas vai buscar a coluna que está lá. Quem é o nome da coluna? Pode trazer aqui para sentar na mesa do rei. Porque a coluna sustentou. A coluna aguentou o peso. Deus está te tratando para você ser coluna. Deus está trabalhando em você para você ser coluna, por mais que tu não queira. Eu estou dizendo, tu é a coluna da tua casa. E se você desmoronar, tua casa desmorona junto contigo. Pega isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Todo projeto só pode ser bem arquitetado quando antes é projetado o fundamento e a estrutura que será posta sobre ela. O que veio primeiro, a casa ou o fundamento? Antes da casa vir, o que vem? Depois do fundamento, as colunas. Eu nunca vi um arquiteto construir uma casa para depois construir coluna. Primeiro se constrói fundamento, para depois arquitetar onde vai ficar dependendo da estrutura da casa. Quanto maior for a casa, mais bem arquitetada tem que ser a estrutura, mais bem arquitetada tem que ser a coluna. Pelo amor de Deus. No início do ano de 2019, ou melhor, de 2020, tu fez uma série de pedidos ao Senhor. Senhor, me dá isso, faz aquilo, me leva para tal lugar, eu quero isso, eu quero não sei o que, me deu, meu sonho é esse. E Deus só o quê? Terminou de anotar o que Deus, como perfeito arquitetista, meu pai, fez? Começou a fazer o projeto. Depois que o projeto da tua vida estava pronto, ele disse: façamos a coluna. Como vai ser a coluna? Talvez, conjectura minha, o Espírito Santo disse: para suportar o que ela pediu, a coluna vai ter que ser grande. Não, eu vou repetir de novo. Para suportar tudo que ela pediu, nós teremos que fazer uma coluna grande. Está entendendo porque de janeiro para cá o Senhor intensificou os trabalhos na tua vida? Está entendendo porque de janeiro para cá o Senhor apertou mais o trabalho? Por quê? Porque a coluna tem que ficar pronta o mais rápido possível para suportar. Pastor, mas eu sou tão novinho, eu sou tão novinha. Sim, o Senhor te chamou para ser coluna e acabou. Vai sustentar. Outro mistério: tu não foi chamado para ser sustentado, tu foi chamado para sustentar. Que isso, pastor? Claro, por isso poucas pessoas te ligam, por isso poucas pessoas te procuram, por isso poucas pessoas te oram por você, por isso que poucas pessoas te estendem a mão, por isso que poucas pessoas te abraçam, te visitam, por isso que muitos te cobram. Por quê? Porque você não foi gerado para sustentar. Você não foi gerado para ser sustentado, você foi gerado para sustentar. Então, não adianta você olhar para o lado e falar: poxa, ninguém me dá a palavra, minha esposa não dá a palavra, meu filho não me dá a palavra, meu pastor não me dá a palavra. Claro,
Você foi arquitetado para sustentar. O que é isso, pastor? Você recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa. Por isso que você tem que estar alimentado constantemente. Por isso você tem que estar bem constantemente. Por quê? Você recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa. Vem do alto, você entrega. Vem do alto, você entrega. Não tem jeito. Quem foi chamado para ser coluna é isso aí. Quem foi chamado para ser coluna tem que se preparar, porque senão fica desanimado toda hora. Por quê? Recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa. Aí você diz, poxa, quem está do meu lado não ora, não busca, não lê palavra, não se consagra. Porque você foi levantado para receber e passar, receber e passar, receber e passar. Vamos trabalhar a mensagem. Deus nos projeta conforme o nosso chamado. Ih, rapaz. Chamado grande, projeto grande. Chamado pequeno, projeto pequeno. Agora faça uma pergunta para você mesmo e se responda. Teu chamado é grande? É? Tá chorando? Ah, pastor, porção de gente chorando. Por isso que tá doendo. Por isso que o peso é gigante. E só quem sente esse peso que eu estou falando sabe o que é. É o peso de você olhar pessoas ao teu redor totalmente confortáveis em seu ambiente, enquanto você está, Vou falar uma língua mais clara. Enquanto o couro come no teu lombo, tem alguém sentado em paz. Enquanto você passa batalhas na madrugada, tem alguém tendo uma noite de sono em paz. Enquanto você enfrenta batalhas com o diabo cara a cara, tem gente usufruindo de dinheiro. Enquanto tu está apertado, tem alguém tendo paz. Enquanto você está na guerra, tem alguém comendo, se alimentando. Por quê, pastor? Porque não foram chamados para ser coluna. Ah, pastor, eu também não quero ser. Não tem jeito. O Senhor te convocou entre todos da tua casa e disse: vai ser coluna, vai aguentar firme, vai sustentar, vai aguentar a paulada, vai aguentar o tranco, vai suportar. Coluna é o teu nome. Olha, pastor, o povo como chora. Dói, não dói? Ser coluna não dói? Dói ou não dói? Daí nosso Senhor temos... isso aqui, Deus projeta cada um conforme o seu chamado. Daí, olha a revelação, pastora, disso aqui. Olha aí, Diego. Daí nosso Senhor tem mudado o nome de Cefas. Quem lembra de Cefas na Bíblia? Quem era Cefas? Por isso eu digo que é revelação. Eu estou dentro de uma igreja com 100 pessoas que talvez não sabem quem era Cefas. Sabe quem era Cefas? Cefas era Pedro. O primeiro nome de Pedro, antes de ser chamado Pedro, era Cefas. Aí, presta atenção, vocês não estudam sobre Pedro, tá vendo? Eu amo Pedro. Daí o nosso Senhor tem mudado o nome de Cefas, que significa no hebraico, pergunte o quê? Caniço. O que é caniço? Pedaço de cana podre. Aí olha só, para Pedro, Pedro significa no grego Petros, que significa por sua vez pedra. Vai deixar de ser caniço para ser pedra. Ele pensava no fundamento ao lhe dar este nome, porque não se faz um alicerce com caniço. Pelo amor de Deus, qual o teu nome? Cefas. Qual o teu nome? Cefas.
Eu não preciso de Cefas, eu preciso de Petros. A igreja a qual eu quero constituir não pode ser um pedaço de cana quebrado. Livro de 2 Reis, capítulo 18. O rei da Síria diz assim através do seu mensageiro, a qual diz assim: quem é Ezequias? Ele está pensando que se o seu Deus é como se fosse... Gente, se tu não arrepiar com isso aqui, ele está pensando que o Deus dele é como se fosse um pedaço de cana podre, a quem se apoia quebra. Jesus aparece na língua do profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías profetiza na mesma época de Senaqueribe, dizendo: ei, além de ser Senhor no céu, ele também é edifício na terra, pedra firme e forte, a qual ninguém pode abalar. O salmista complementa como uma jogada de ouro, capítulo de Salmo 125: aqueles que esperam no Senhor serão fortes como que não se abalam, mas antes permanecem firmes. Está puxado hoje. Pedro, tu não vai ser mais caniço, tu vai ser agora pedra. Eu não preciso que você seja Pedro foi projetado para ser edifício bem fundamentado, para que nada absolutamente o abalasse. Eu ainda estou, por incrível que pareça, montando a mensagem. A passagem mais edificante aparece em Mateus 16:18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando esta mudança acontece? Quando Pedro é interpelado, ainda como Cefas, por Jesus. O que estão dizendo a respeito de mim por aí, Pedro? João levantou, disse: Senhor, estão dizendo que tu é Elias. Tiago se levantou, outros estão dizendo que tu é João ou Batista. Pedro, ainda Cefas, se levanta e diz: eu sei quem tu és. Quem sou eu, Pedro? Quem sou eu, Cefas? Tu és o Cristo. Jesus vira para ele e fala: Simão, Cefas, filho de Barjonas, tu és Pedro. O que é isso, pastor? O Senhor só reconheceu Pedro como coluna quando Pedro reconheceu ele como Senhor. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Pode deixar que eu vou falar de novo. Quando Pedro confessou que Cristo era o Cristo, Filho de Deus, Jesus também confessou o plano que ele tinha na vida de... O plano só foi confessado na vida de... Até então Pedro pensava que só era mais... Pedro achava que só era mais... Mas quando Pedro diz: eu sei quem tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus diz: eu também sei quem tu és. Eu sou quem? Tu é filho de Jonas, por isso que é Bar Jonas. E outra, a partir de agora tu é a pedra, o fundamento da igreja. Jesus só pode trocar o nome de Pedro depois que ele reconhece totalmente quem era Jesus. E fazendo isso, ele também confessava que estava totalmente comissionado ao seu ministério chamado. Pastora, quando Pedro, ele fala assim: eu conheço que tu és o Cristo, Pedro está dizendo: eu lembro da mensagem que está subscrita no livro de Isaías, capítulo 53. Posso aplicar?
o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pôr em liberdade os algemados e aqueles que estão com seu espírito abatido, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Quando Pedro diz, eu sei quem tu és, Pedro está dizendo, também já entendi qual é o meu chamado. Qual é o teu chamado, Pedro? Coluna. Maravilha. Reconhecer o chamado de ser coluna não é fácil, pois sabemos que a coluna é que suporta todo o peso, e muitas das vezes criticada por estar ali, às vezes em lugares inapropriados, às vezes em lugares que ninguém pode ver. Só quem é coluna sabe o que eu estou falando. Carregar esse peso, ser criticada. Quantas pessoas chegaram para mim e falaram, poxa, esse salão ficaria bem melhor se não tivesse coluna. Aí eu respondo, se não tivesse coluna não tinha salão. Todo mundo reclama da coluna, mas ninguém entende a importância que ela tem. Revelação poderosa. Até anotei isso aqui porque Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 9. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da incircuncisão, Paulo está dizendo isso, pois aquele que operou eficazmente em Pedro o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para o gentio. Ponto e vírgula. A revelação. Quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Pedro e João eram reputados como coluna da igreja. Quem está falando isso? Quem? Paulo. Paulo teve um atrito com Pedro. Por quê? Porque Pedro era um homem decisivo dentro da palavra. Paulo se levanta, critica Pedro, mas depois reconhece o chamado na vida de Pedro, dizendo, existia 12 discípulos, mas entre os 12 tinha 3. Eita! Não, eu vou repetir de novo. Eu vou falar lá do início. Tinha 500 discípulos, dos 500 tinha 70, dos 70 tinha 12, dos 12 tinha 3. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou falando que de 12 discípulos, 3 era a coluna. Eu estou falando que de 12 discípulos, 3 era o quê? Judas errava, quem suportava? Pedro. Barnabé errava, quem suportava? Tiago. Quem era o discípulo incrédulo? Tomé errava. João dizia, quando esse cara vai... Quem está dizendo isso aqui? Paulo! Paulo está dizendo, dentre todos os 12, existiam 3 colunas. Pedro, Tiago, a qual o ministério dele se estendeu a mim. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Para Paulo reconhecer que Pedro era coluna, meu Deus. Irmãos, tem gente que para reconhecer que tu é coluna, tu tem que suportar muita coisa. Paulo olha para Pedro e diz, para passar o que ele está passando, suportar o que ele suportou, aguentar o que ele está aguentando,
A Bíblia diz que Pedro vai pregar, mas vai passar na casa de Cornélio. Isso aqui é palavra, é Bíblia. Quando ele vai passar na casa de Cornélio, quem é Cornélio? Curtidor de couro. Curtidor de couro é quem faz o que, pastor? Quem trata a pele de animal morto. Pedro, como um judeu, ele não podia estar em lugar de morte. Mas a Bíblia diz que um dia de manhã o Senhor vem descendo um lençol do céu cheio de animal sacrificado e diz para Pedro: come, Pedro. Ele vai dizer: Senhor, como judeu que sou, eu não posso comer de carne sacrificada. Jesus diz para ele: não condene aquilo que eu já santifiquei, aquilo que eu já abençoei. Paulo está vendo isso e diz: para passar o que passou, suportar o que suportou, esse é a pedra da igreja. Pega no braço desse irmão, fala para esse irmão: meu irmão, o reconhecimento demora, mas quando ele chega, alguém vai ter que dizer: é coluna, porque está suportando, está aguentando, está resistindo ao chamado. Existem alguns tipos de coluna. Primeira, as colunas laterais, olha o mistério, que geralmente são postas para fazer a sustentação das paredes que estão erguidas em sua volta. Segundo, a coluna central, a qual por sua vez sustenta toda a estrutura da casa. Caso haja um problema com ela, todas as outras correm o risco de vir a desmoronar. Paulo, ele diz: por meio de Pedro, Tiago e João, me foi estendido o ministério da circuncisão. Eu sei que está pesada a mensagem, mas se eu não aplicar, tu não entende. Pastora, sabia que no meio dessa parede todinha aqui deve ter umas 2 ou 3 colunas que não se veem? Sabe o que Paulo está dizendo? Pedro, Tiago e João foram uma extensão para o meu. Eu estou dizendo o maior evangelista de todos os tempos, Paulo. Pedro, ele está reconhecendo: Pedro, Tiago e João foram a extensão do meu ministério. Está vendo essas 2 colunas aqui? Essa e aquela? Sim ou não? Sabe o que eu posso fazer aqui no meio? Posso levantar uma parede. Se eu levantar uma parede aqui entre elas, quem vai sustentar a parede? Pergunta para o teu irmão: está ligado ou está desligado? Paulo está dizendo: meu ministério só está funcionando porque um dia 3 homens decidiram ser íntimos de Jesus. Quem? Pedro, Tiago e João. Se Pedro, Tiago e João não estivessem firmes no seu ministério, o ministério de Estevão. A Bíblia diz que enquanto Estevão está sendo apedrejado, quem está no Sinédrio acompanhando? Paulo. A Bíblia diz que a capa de Estevão cai nos pés de Paulo. Depois desse fato, Paulo vai cavalgar. O Senhor para Paulo no meio do caminho, derruba ele do cavalo. Você está entendendo porque tu tem que suportar? Se você suportar, tua esposa será a extensão do teu ministério. Se tu suportar, teu filho será a extensão do teu ministério. Se você suportar,
Alguém dentro da tua casa será a extensão do teu ministério para outra pessoa. Sabe por que eu estou aqui? Porque minha mãe suportou. Sabe por que minha esposa está aqui? Porque eu suportei. Eu ganhei minha esposa para Jesus. Sabe por que Jefferson está aqui? Porque eu suportei ganhar a alma dele. Sabe por que Érica está aqui? Porque eu suportei ganhar a alma dela. Agora, presta atenção, olha só como é que funciona. Por minha mãe ter suportado, eu estou aqui. Por eu ter suportado, o Jefferson está aqui. Por Jefferson ter suportado, a Érica está aqui. E por aí? E por que nós estamos aqui? Porque Paulo, pelo meio do ministério aos gentios, que não, gentios somos nós, não merecedores de receber a graça, Paulo suportou o evangelho. E por Paulo ter suportado e ter dito lá na sua palavra, pastora, combati o bom combate, eu guardei a carreira. É por isso que nós estamos aqui. E por que Paulo suportou? Porque Tiago, Pedro e João suportaram. E por que Pedro, Tiago e João suportou? Porque Jesus suportou. E por que Jesus suportou? Porque Maria suportou. Porque Maria suportou. Papai! Porque Maria suportou. Porque Davi suportou. Porque Davi suportou. Porque a prostituta suportou. Porque que a prostituta suportou. Porque Noé suportou. Abraão suportou. Daniel suportou. Alguém teve que suportar para a igreja ser extensa. Quando uma coluna está funcionando plenamente, ela também serve de extensão para outros funcionarem. É muito bom quando um pai olha para o filho e vê tudo dando certo para o filho. O filho crescendo, aprendendo, desenvolvendo. Ele olha e fala: funcionou? Está dando certo. Está crescendo. Está valendo a pena. Suporta para que a tua família suporte contigo. Se tu cair hoje, cai todo mundo, rapaz. Tua casa, olha isso aqui, precisa que você esteja funcionando perfeitamente, para que assim você seja uma extensão para eles. Precisamos entender o que é coluna, é coluna. O que é parede, é parede. A coluna é a sustentação da parede. A parede é a extensão da coluna. Vou repetir. A coluna é a sustentação da parede. E a parede? A extensão da coluna. Paredes não ficam de pé sem coluna. Qual parede fica de pé? Se tu cair, cai Diego, cai teu filho, cai tua mãe, cai todo mundo. Tu tem noção do grau de responsabilidade que está sobre a tua vida? Está entendendo? Se tu não entrar para dentro do quarto e orar, está entendendo que se tu não for para monte, está entendendo que se tu não vir nos propósitos, na campanha, não buscar, o negócio não vai ficar em pé. Que responsabilidade. Paredes podem sair do lugar, mas as colunas têm que permanecer na posição. Pedrada. Pastora, eu posso erguer uma parede aqui, a hora que eu quiser eu derrubo e ponho ela em outro lugar. Coluna não. Uma vez que ela é erguida, ela tem que estar ali. Pega de mansinho na mãozinha do teu irmão e fala assim: muitos vão mudar de lugar, mas você tem que permanecer.
Pastor, aplica essa mensagem para mim, é claro. Jesus chama seus discípulos, senta e fala, sabe o que para eles? Ei, deixa eu aplicar uma parábola para vocês. O que, meu Senhor? Um dia um belo homem construiu a sua casa sobre areia. Veio então a tempestade e o vento, sacudiram a casa. Por ela não ter um alicerce a casa, mas bem-aventurado é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Pois veio o vento, veio a tempestade, e ela permaneceu firme para... Livro de Êxodo, o povo com sede. Moisés diz, Senhor, não tem água. E o Senhor diz, Moisés, usa teu cajado, toca onde? Não, no alicerce. E o alicerce se abrirá para poder saciar a sede do povo. Moisés está tão irado que ele vai lá e faz o quê? Pá, na rocha. Aí o Senhor diz, não é assim, Moisés. Vou até gerar água, mas você não entrará na terra prometida. Por quê? Rocha não foi feita para se bater. Rocha foi feita para se edificar. Quer que fala isso pro crente que está do teu lado. Quer que a rocha sirva de fundamento? Então para de bater nela. Rocha não foi feita para bater. Rocha foi feita para edificar. Olha aqui. Fala assim: coluna é projetada para ficar na posição. Se sair da posição, quem está ao seu redor desmorona. Posso aplicar? Posso? Eu tenho uma base para o que eu estou falando. Pode? Bora. João capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Em outras palavras, todos estavam reunidos. Disse-lhe então Pedro, que significa Petros, que significa pedra: irei pescar. Eu disse que coluna foi feita para ficar. A pedra, a coluna diz: vou pescar. Tomé, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, todos dizem também: iremos contigo. Entendeu ou não? A coluna central quem era? Petros. A pedra. A pedra diz: vou abandonar meu ministério e vou voltar a pescar. O que é que os outros dizem? Nós vamos contigo também. Inclusive o discípulo a qual amava Jesus. Se a coluna desmoronou, eu desmorono também. Tá entendendo que tu não pode desmoronar, cara? Tá entendendo que tu não pode desmoronar, varoa? Se tu desmoronar, alguém vai contigo. A Bíblia diz que a coluna central vai dizer: vamos pescar? Vamos. Estou contigo, bora. Quando chega lá, lança a rede, nada, pega. Volta para casa frustrado. Alguém está na praia. Quem? 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 Fala alto. Não. O fundamento. O fundamento está na beira da praia. E a coluna está onde? Ele diz: amados, tem de alguma coisa para comer? Alguém responde: a pedra mandou a gente lançar a rede em tudo quanto é lado. Não pegamos? O fundamento. Eu sei como é que prospera na terra. O que eu faço? Joga do lado direito. Talvez ele podia dizer: já jogamos do lado direito. O Senhor diz: joga agora. Quando joga, a rede está cheia. A rede está cheia.
Presta atenção. Quem foi chamado para ser a pedra central? Pedro. E Tiago e João? A Bíblia diz que quando Jesus vai chamar João está consertando na primeira pesca. A rede não suporta e faz o quê? Na segunda pesca. Nenhum dos 153 grandes peixes escapa, porque a rede, que era quem? João, estava alicerçada. Petros, nadando para chegar no alicerce. A Bíblia diz: e Pedro se veste da sua túnica. Amém? Não. Porque Deus não trabalha com túnica. Quem tem túnica é preferido. Tira a túnica. Pula na água pelado. Até então nunca tinha visto Pedro ser batizado. Nesse dia, para ele poder chegar até o fundamento, ele tem que mergulhar. Quando ele chega na água, o Senhor come do peixe que eles pescaram, ou já tinha peixe na lenha? Jesus estava dizendo para Pedro: o fundamento não precisa ser alimentado. O fundamento. Gente, eu estou dizendo desde o início: fundamento não é para ser sustentado. Fundamento é para sustentar. E os 153 grandes peixes? Dá para alguém, porque eu já tenho peixe na lenha. E outra, tenho pão sobre a brasa. Peixe, prosperidade, pão, maná, sustento. Vou terminar, irmãos, vocês estão chateados. Talvez a sua responsabilidade tenha sido imensa, mas Jesus te reveste neste momento. As colunas de um prédio são revestidas de concreto. Nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Por isso ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais. Agora eu te pergunto: revestimento é por dentro ou por fora? Fora. Fica na posição coluna até que venha o revestir. Revestimento vem por fora, evangelista. Tu vai arrepiar com essa. Pedro vai caminhando. Chega no livro de Atos, capítulo 2. Pedro faz um discurso excelentíssimo. Até então, lhe faltava algo por dentro, que era o verdadeiro. Então, depois do discurso de Pedro, estavam todos reunidos em sua casa, quando ouve-se um grande som. O som era de um vento dentro da casa. E todos que estavam dentro da casa foram o quê? Foram revestidos ou foram cheios? Cheio é por... E todos foram cheios do Espírito Santo. Ouve-se línguas repartidas, como de fogo, como de... Termina o episódio de Atos 2. Entramos em Atos 3, termina aqui. Atos 3. Pedro está o quê? Pedro está o quê? Agora deixa eu te falar. Já viu como é que é uma coluna? Sim ou não? A parede a gente reveste ela e enche ela de quê? Cimento. E a coluna?
pedra, ferro, concreto. Um revestimento ou enchimento? Enchimento mais eficaz, bruto. Pedro está revestido. Pedro está vestido. E agora da hora nona, 3 horas da tarde, Pedro vai para o culto. Depois de estar cheio, alguém para no meio do caminho e diz: me dá. Ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, estou cheio. Levanta. Não, eu vou repetir isso aqui. Atos 2, ele é o quê? Atos 2, ele é o quê? Atos 2, ele é o quê? Vai pro templo, o cara fala para ele: me dá a coisa da terra. Vocês não estão lendo Bíblia não, gente? Me dá uma moedinha, coisa da terra. Pedro diz: rapaz, eu não tenho ouro nem prata, coisas da terra, mas o que eu tenho é da onde? Pode levantar. A Bíblia diz que Pedro estende a mão e levanta o paralítico. Faz o quê? Ele estava na porta, nunca tinha entrado no templo. Eu disse que o culto vai terminar tarde. Você foi chamado para ser coluna. E por que coluna? Porque tu vai tirar alguém de fora. E levantando o paralítico, entrou aonde? E começou. Alguém que estava há anos fora, por causa da coluna, passou a ficar. Irmãos, você foi chamado para ser coluna da tua casa. Aguenta. Suporta. Hoje, o Senhor te chamou aqui nesta casa para te vestir e revestir, para você ser forte, para suportar. Talvez a pessoa que está do teu lado agora é alguém que precisa de você demais e tu não tem noção. Talvez alguém que está em casa agora bebendo precisa de você e você não sabe disso. Essa pessoa só vive ou respira porque você é a coluna. Quer ver como Deus está falando contigo? Ela vai e pede oração para você, não pede? Ora por mim. Me ajuda. Não quer nada, mas quando tu vem para a igreja, não te impede, porque sabe que tu vai vir para buscar força. Sabe por que tua casa desmoronou? Porque você desmoronou. Sabe por que tua casa está em ruínas? Porque você está em ruínas. Teu irmão precisa de você. Tuas irmãs precisam de você. Teu pai precisa de você. Tua mãe precisa de você. Porque quando tu tá bem, tu tem sempre uma palavra. Quando tu tá bem, tu tem sempre um abraço forte para dar. Eu tô dizendo, mulher, não desista agora. Tua filha, mãe, está precisando de ti. E tu tá fraca. Tu tá rachada. Os pedaços estão caindo.
Mas o Senhor diz: quero te revestir nesta noite. Tu não vai parar. Olha e vendo quanta gente chorando. Porque são pessoas que sabem entender o que são colunas. Você sabe que tu é coluna, tu sabe. Aí tu fica: ora por mim, fulano. Fulano, ora por mim, põe meu nome na oração. Ah, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. Ei! Se tu não for buscar, ninguém vai te levar nada. Tu não foi chamado para dar, tu não foi chamado para receber, tu foi chamado para transmitir. Não largue a tua rede, o Senhor está dizendo. Hoje o Senhor, Ele reformula o projeto e te chama para ser coluna. Esse homem só é homem de Deus. Deus está mandando eu falar aqui. Esse homem só é homem de Deus porque tu ora, mulher. Porque tu entra dentro do teu quarto, tu pede. Ele é a extensão sua. Seu filho é a extensão sua. Sua filha é a extensão sua. Você pode não estar vendo, você pode não estar enxergando, mas daqui a 10 anos tu vai olhar e vai falar: caramba, minha filha está pregando no Brasil, meu filho está viajando porque eu suportei. Não larga a tua rede. Não abandone teu ministério, teu chamado. Tu é chamada para ser coluna, mulher. Amanheceu. Tu foi chamado para ser coluna da tua casa, homem. Parecia ser apenas mais um dia. Não desista, Jaqueline. Estava cansado. Alguém só está bem porque você está bem. Desanimado. Alguém só está firme porque você está firme. Larga tudo e olha o que Jesus está dizendo, ó. Escuta isso, ó. Deus conhece tua estrutura. Estrutura, Ele conhece. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Meu Deus. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar.
Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Chora. Deixa o Espírito Santo te revestir, te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. Ele enche, ele começa a te encher pelo teu coração. Tá sentindo isso aí no teu coração? É o Espírito Santo te enchendo. Ele te enche, ele te chamou para ser coluna. Ele te chamou para ser coluna. E ainda que você esteja no pó, no chão, ao cheiro das águas, ele te fortalece novamente. Arabarachore calabaraçu, ribete cantaraçu bedeca. Cortaram a árvore cheio de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega o quem te a igreja toda chora, Senhor. A igreja toda sente a tua presença, Pai. Olha que coisa linda, Pai.